Senhores e senhoras, temos o prazer de voltar até os vossos lares com o nosso programa Você Sabia? O importante é que em menos tempo do que nós esperávamos, nós estamos trazendo de volta o senhor Oscar Danieli, auditor fiscal estadual, da Receita Estadual. Na nossa primeira entrevista, nós conversamos sobre Brasil, país das desigualdades, livro escrito por ele, e que seria interessante que as pessoas que gostam de estar a par do que vem acontecendo nesse nosso estado e nesse nosso Brasil, vai encontrar a resposta de muitas coisas. E isso nos trouxe curiosidade para pedirmos a uma segunda oportunidade, onde o senhor Oscar vai discutir sobre outros assuntos. E vamos começar a nossa conversa perguntando sobre a crise das finanças estaduais. Isso vai dar continuidade àquilo que o senhor já colocou no livro, para país das desigualdades. E hoje vamos focar esse tema da crise nas finanças estaduais, assunto que é do interesse de todos, porque todo brasileiro deveria se preocupar com essas coisas, com os fatos que acontecem, todos esses casos por aí, e eles vão andando, ouvindo o que todo mundo tem a dizer, muito sem assunto que não interessa em nada, mas o Oscar Danieli, ele traz aquilo que o povo precisa saber, inclusive no seu livro, País das Desigualdades, que é o Brasil. Vamos dar sequência, então, com uma primeira pergunta, pedindo que o senhor explicasse qual a real situação das finanças estaduais do Rio Grande do Sul. Bem, seu Oswaldo, Carlos, muito obrigado pelo convite para poder divulgar o livro e tratar dos assuntos que afetam a toda a população. Aliás, o senhor podia, no começo, nos dizer, recordar o que o senhor tem de interessante no seu livro aqui. Alguma coisa que o senhor queira dizer antes de começar a entrevista e responder a minha pergunta. Na verdade, esse livro surgiu porque eu, trabalhando no serviço público durante mais de 40 anos, vindo da iniciativa privada, eu era pequeno agricultor junto com os pais, depois no comércio, no banco, e aí fui para o serviço público. Aí eu percebi uma diferença muito grande de tratamento entre quem é servidor público e quem é servidor da iniciativa privada. Muitos benefícios, privilégios, diria, né, até em certos casos, para os servidores públicos e nada para os servidores da iniciativa privada. Porque no serviço público, infelizmente, houve, assim, principalmente nos últimos anos, um excesso de proteção, uma pressão muito grande de servidores, de corporações, principalmente aquelas mais bem pagas, no sentido de introduzir na Constituição Federal, na Constituição Estadual e nas leis estaduais, incluir direitos e garantias. Isso fez com que, ao longo do tempo, os governos, mesmo bem intencionados, não consigam tomar as medidas que a população exige. No Rio Grande do Sul, nós estamos observando agora, a saúde é precária. O governo não está repassando o dinheiro que deveria estar repassando para os hospitais, para os municípios, para as santas casas. Não é que ele não quer repassar, é que ele não tem. Então ele tem que, dentro daquela possibilidade, daquilo que ele possui, atender dentro das suas possibilidades. Agora, se houvesse uma reforma estrutural da máquina pública, se houvesse uma eliminação de muitos privilégios que estão ali, que foram colocados e que agora os governos têm que cumprir na Constituição, não adianta o governador Sartori, por exemplo, dizer, olha, eu vou cortar aqueles salários acima de 20 mil, vou pagar só até 20, e o resto eu vou pagar daqui uns meses. Ele não pode dizer isso, ele não pode fazer isso, porque senão ele vai preso, porque o juiz manda que ele pague, porque está na Constituição. Aí então,
ele se obriga a pagar, e o que acontece? Falta para o povo. Para quem paga impostos, esses são os sofredores. E como eles não têm condições de pressionar, de exigir, fica por isso mesmo. Aí quando surge algum problema, tudo isso também tem que dizer que, em parte, é por causa dos políticos mesmo que essa situação é assim. Porque na medida em que nas campanhas eleitorais eles não tocam nesses assuntos cruciais, eles não dizem que eu vou ter que mudar a Constituição, nós temos que tirar muito privilégio para que sobre dinheiro para poder satisfazer. Eles não dizem isso, porque eles sabem que vai tirar voto. Então, isso aí, no fundo, é a sociedade, nós, sociedade, que temos que impor, exigir que os governos façam isso. Mesmo que, aparentemente, impliquem sacrifício. Assim, para alguns setores, tudo bem, porque sempre, o remédio sempre é amargo. Então, tem gente que... né? Então, essa é a... E dentro dessa visão, aí eu pensei, eu vou fazer algum trabalho, vou fazer alguma coisa. Aí eu internamente procurei, junto com os colegas, dizer, não, estamos bem. Quando eles iam reivindicar mais benefícios em Porto Alegre, junto ao governo do estado, eu disse, não, tá bom, assim nós estamos ganhando bem, deixa assim, tem muita gente pior. Mas não adianta, porque cada o ser humano, ele luta por si, independentemente do que o outro. Se o vizinho dele está passando fome, mas se eu consigo ganhar mais, eu vou ganhar mais. Eu vou lutar para ganhar mais, mesmo que eu esteja ganhando bem. E o corporativismo é assim. O corporativismo está ganhando bem, mas ele continua lutando, continua lutando. E se a sociedade ficar apática, ela não se envolver, o governo sozinho não consegue. Agora no Congresso, em Brasília, tem um reajuste do pessoal do Judiciário, 78%, se não me engano, em parcelas. Aí, em princípio, a Dilma vai vetar, o Congresso aprovou, a Dilma, então ela vai carregar o ônus, é um desgaste muito grande, porque, digamos, se ela fizer isso, né, mas não tem outra saída. Então, se o povo se engajar, não precisa ser a Dilma, mas qualquer governante que tome medidas duras, o povo tem que dar apoio, e daí as coisas acontecem. Esse então eu botei no meu livro. Aí eu pensei assim, a intenção mais foi conclamar, pedir para as pessoas se inteirarem, participarem e em cima disso tomarem atitudes. Aqui assim diz assim, o debate é importante, não tô dizendo que isso aqui tudo é verdade 100%. Eu apenas estou dizendo que eu estou colocando os problemas para que sejam feitos debates. E como é que o senhor tem tempo a venda do livro? Está bem, bem encaminhada? Porque o brasileiro ainda não é muito de leitura, né? Sim. Ele não fica bem, mas tratando desse assunto, eu acho que no Brasil, na situação que ele está hoje, não se deveria fazer uma campanha grande para não reeleger ninguém. Nem os bons, que os bons caiam junto. Tá? Porque daí eles vão criar juízo. Porque eles não criam. É ridículo assistir aquelas cenas que tem lá. É coisa que o povo vai aguentando, até que um dia pode ficar muito pior do que está, né? Isso pode levar ao desespero e nós podemos cair numa tragédia aí, que num país do tamanho do nosso vai ser difícil de sair. É uma coisa assim que eu penso. Então, o senhor deu uma explicação aí de como é a situação real das finanças estaduais no Rio Grande do Sul. Tem mais alguma coisa a esclarecer sobre esse assunto aqui nesta pergunta? A situação real das finanças estaduais, na verdade, o déficit público vem desde 40 anos atrás, 44 anos atrás. Onde é que começou? Começou no tempo do Amaral de Souza, antes, por ali. Né? E aí tinha a inflação, aí os governos conseguiam contornar, porque faziam dívida e a inflação então ajudava, aí depois chegou um ponto que não tinha mais inflação, o Plano Real, aí eles tiveram que, então aí começou a coisa encrespar, e aí então houve a renegociação da dívida com a União encampou, assumiu todas as dívidas de todos os estados, e aí então o estado passou a dever para a União, valor X por mês, 13% agora da receita corrente líquida atualmente, e agora inclusive está em negociação para que seja mudado esse índice de correção, mas não está definido, apenas foi aprovado, mas não foi regulamentado lá em Brasília. Mas tudo bem, isso é um assunto que está. Mas então,
Ali os governos, então, vieram, desde aquela época, empurrando o problema com a barriga, por causa daquilo que eu disse. Porque eles mesmos se preocupar em dar cargo aos CCs, assessores exagerados nos deputados, tudo, além do corporativismo, que nem eu falei antes, é conseguir mais e mais e mais benefícios. Aí então o governo não tinha como sair da dívida, e ele foi acumulando, foi acumulando. Em 2013 a dívida estava em 50 bilhões, agora deve estar em 55, 56. A dívida, depois, além dessa dívida, tem os precatórios, que é dinheiro que o Estado deve para as pessoas que entram na justiça para pedir diferença salarial e outras coisas, né? E aquilo também está se acumulando, é uma dívida que o Estado está ali, tem que pagar. Tem a dívida dos depósitos judiciais, que é dinheiro que o pessoal deposita numa contenda no judiciário. As pessoas depositam dinheiro lá para que, quando for terminada a ação, aquele que vencer vai sacar. Mas como o dinheiro estava ali parado, sem fazer nada, o que o governo, no tempo do Olívio Dutra, o Germano Rigoto começou? Ah, não, vamos usar esse dinheiro. Tá, tudo bem, foi usando. No governo seguinte foi. E hoje o Tarso Genro usou uns 5 bilhões desses depósitos judiciais, que mais usou. Então, e aí agora está em 90%, 95% do total dos depósitos já foi sacado. Não tem como sacar. Não tem como aumentar a dívida porque ela já está no máximo. É 2 receitas anuais o valor da dívida. Não tem como, o Congresso não pode aprovar do Estado do Rio Grande do Sul contrair mais empréstimos, porque é proibido pela lei de responsabilidade fiscal. Porque já chegou no limite. Tá. Precatórios, depósitos judiciais. Então, o Sartori assumiu o governo nessa situação, sem ter condições de ir sacando, de ir empurrando com a barriga. Ele chegou, estava esgotado, aí o que ele fez? Ele começou a cortar. Vamos cortar aqui, coisinha pequena, diárias, ajuda de custo, horas extras, fornecedores, atrasou os fornecedores, diminuiu o valor da repasse para a saúde, mas são paliativos, queria atrasar o salário, mas isso não pode. Então ele vem empurrando, ele vem administrando desse jeito. Mas a reforma, o certo é uma reforma estrutural da máquina pública. E desse jeito que ele está fazendo, o senhor acha que ele vai até onde? Ele está fazendo, encaminhando projetos na Assembleia. Não, ele não tem outra coisa para fazer, né? É obrigado. É ali. Então a dívida que estava em 5,2 bilhões, a previsão do déficit para este ano, agora com esses cortes que houve, contenção de gastos, dá uns está sendo previsto uns 4,2 bilhões a dívida para esse ano. O déficit para esse ano. Até o fim do ano talvez ele consiga cortar mais alguma coisa. Então, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. O déficit das contas públicas está se prevendo, pelos cortes que já houve até agora, houve uma economia assim, mas pequena, né? Não é a solução, é um paliativo que vai levando. Né? E aí então, é isso ali. Então o problema é uma reforma estrutural, e aí o governo tem que pegar e pedir apoio de todo mundo. Como eles fizeram agora na caravana da transparência, eles andaram no interior do estado, o governo Sartori, com o secretário da Fazenda, falando isso para o povo. Aqui em Lajeado estiveram aqui, dia 14 de abril na Univates, me parece. E assim estiveram nas principais cidades. Aí eles botaram na mesa a realidade. Bem feito. O secretário Giovanni Feltes, muito bom nessa parte. Aí ele disse, mas a gente não acredita, tem gente que não acredita. Cada governo se queixa, vem com esse papo, pois é, a situação está difícil, mas os outros também estavam, e agora... Não, agora é diferente, agora é difícil mesmo. Não tem retorno. Mesmo que nem a Grécia. É isso aí. Que nem a Grécia. E aqui, então, uma parte do que eu boto aqui é uma forma do que eles falaram na caravana da transparência. Onde é que o senhor tem esses livros aqui na venda? É aqui nas livrarias, aqui lá. Já tem na Cometa, tem ali no centro, tem na Diocesana, tem ali no shopping, na Novela, né? Eles estão ali à venda. Tá. E pela internet. Fugindo um pouquinho, o senhor tem na memória, na mente, que é muito boa, o senhor demonstrou já várias vezes, quantos, por exemplo, um deputado federal e estadual, quantos assessores eles têm? O que ele custa
o que ele custa, além do salário dele, para se manter lá. Eu não sei exatamente quantos assessores, mas eu sei que é uma quantia razoável. Deputado federal, começar pelos vereadores, eles têm um número X, depois o deputado estadual é um pouco mais, deputado federal um pouco mais, senador um pouco mais. E então, como eles têm direito a ter, eles botam, né? Mesmo que não tenha serviço, né? Infelizmente, né? Às vezes. Não dá para generalizar, né? É um cara que vai para ajudá-lo nas próximas eleições, né? O vereador, e o vereador também, o salário deles deve ter salário. Uma vez não se tinha salário do vereador, né? Mas há uma necessidade que se dediquem mesmo a trabalhar. E esse assessor que ele tem, ele é pago pelo povo também? Sim, é tudo do erário público. E como é que todo o dinheiro sai dos impostos, todo. O vereador tem um salário e mais uma verba X para trabalhar, ou como é que funciona? Ele tem eles têm, além do salário, sim, tem para correspondência, para gasolina, mas não sei como é que é exatamente o valor. Eu sei que a nível de deputados federais e senadores, eles têm uma verba de gasolina, uma verba para comunicação, uma verba para os assessores, eles têm sim, e ali vai aumentando, né? Então eles podem, diárias, né? Isso também avulta bastante. E aí, então, às vezes eles nem precisariam, mas não, tá ali, vou gastar. A Previdência, ela tem muito peso, porque estão mexendo bastante com isso, ela tem muito peso no rombo que nós estamos tendo, no déficit que nós estamos tendo, ou ela está dentro das normas? A Previdência é um rombo. Tem uma frase de alguém, um economista, que disse assim uma vez: a Previdência é o câncer que vai devorar o estado do Rio Grande do Sul. É um câncer. Mais cedo ou mais tarde, esse câncer vai derrubar o estado. Então a Previdência, o déficit da Previdência aqui no Rio Grande do Sul, em 2013 foi 6 bilhões e 500 milhões. Então 2014 foi mais. Esse 2015 vai ser... é com o funcionalismo? É com o funcionalismo. É dinheiro que o Estado tem que tirar do erário, dos impostos que as pessoas pagam para pagar as aposentadorias e pensões das pessoas. Ao invés de ter a previdência autossustentável, que teria que ser o certo, né? Claro. A pessoa contribui para depois receber. Isso é normal. Mas no serviço público não. Inclusive até 2004 não precisava pagar em previdência. Só a partir de 2004, com a emenda constitucional 41/2003, aí então foi instituído a cobrança obrigatória dos funcionários públicos. 11% para o funcionário e 22% para a União, para o patrão. Aí começou a haver contribuição. Só que essa contribuição ela não chega para satisfazer as aposentadorias e pensões das pessoas que estão no serviço público aposentadas. É só... Então o Estado tem que cada vez, para pagar em dia, ele tem que tirar do erário uma parte do dinheiro para pagar a aposentadoria da pessoa. É mais ou menos como paga-se para o civil, por exemplo, um valor menor do salário recebe o civil, né? E o público, ele tem um salário maior com a aposentadoria ou é mais ou menos igual? O público tem essa diferença. Além de o déficit ser tão grande em relação ao que o INSS também tem déficit a nível federal, mas o regime próprio da Previdência Social dos federais é maior que do INSS. E o déficit da Previdência Social no Rio Grande do Sul também é enorme. Por quê? Em parte, porque as leis que estão na Constituição dizem que o servidor público tem integralidade e paridade. Isso quer dizer o seguinte: quando a pessoa se aposenta no serviço público, que nem eu, por exemplo, né? O que eu passo a ganhar igual ao que eu vinha ganhando na ativa. Não tem esse negócio de, vamos fazer um cálculo, 80%, fator previdenciário, diminui um pouco aqui, vai dar tanto. Não, é o valor que eu ganhava ali na ativa. E depois, quando o pessoal da ativa ganhar reajuste, eu vou ganhar junto, todos. Os aposentados vão ganhar o mesmo reajuste, porque a lei diz que é assim, a Constituição. Então, por isso que o déficit é enorme. A arrecadação é a mesma. A arrecadação é a mesma. O pagamento dobrou. O pagamento dobrou. O pagamento é lá em cima. Então, por isso que, se tu vai olhar os maiores salários no serviço público, muitas vezes é dos aposentados. Né?
Porque quando eles se aposentam, eles incorporam a FG, incorporam isso, aqui, e continuam ganhando até o fim da vida aqueles valores. E eles continuam tendo os benefícios que tem na medicina? Sim, IP é normal que nem qualquer outro. Paga, tem assistência médica, pode fazer uma sua... Né? Tranquilo, tranquilo. E se tem uma ideia, mais ou menos, quem escreve, quem pensa para fazer isso, quanto tempo o Rio Grande do Sul, por exemplo, vai aguentar nessa marcha e o país? Ele não pode aguentar muito tempo, não. Porque ali, inclusive, entra o problema das agências, a nível de país, as agências internacionais estão em cima, né, o FMI não, mas as agências e desclassifica o país, né, o país está gastando demais, ele gasta muito, e aí a cotação vai lá embaixo, e aí não atrai investimento, aumenta o juro, aumenta a inflação, né, isso é um problema sério. Isso não prejudica pode, os investimentos? Prejudica os investimentos. Sim, tem um resultado muito adverso, esse descontrole de gastos, muito adverso. Então eu não sei agora no Rio Grande do Sul como é que vai ser com a Previdência. Eu sei que no governo Tarso Genro, ele tentou, em 2011, estabelecer uma alíquota de contribuição de 16% para quem ganhasse acima de um certo valor, ao invés de 11%, 16%. Tudo bem, foi aprovado e tal, só que quando chegou no judiciário, eles disseram assim, por pressão das corporações, né? Não pode, o aumento tem que ser igual para todos, o desconto tem que ser igual para todos porque está na Constituição. Não pode um pagar 16% e outro 11%. Então voltou a estaca zero, anulou. A lei que foi aprovada na Assembleia, o Judiciário derrubou. Aí o governador fez, no ano seguinte, em 2012, mais um projeto em caminho para a Assembleia, estabelecendo a alíquota igual, 13,25% para todos. Aí então passou. E agora então o nosso servidor público está descontando esse percentual. Mas ainda está sob júdice no Supremo Tribunal Federal, acho que a coisa não está bem definida, mas enfim. Mas é um pouquinho a mais de contribuição, que dá uns 200 milhões por ano, a diferença. Então, de 6 bilhões e 500 milhões menos 200, dá uma diferença pequena, né? Então, a solução... outra coisa boa também foi no governo dele, que foi instituída a Previdência Complementar. Para os servidores públicos que ingressassem a partir daquela data, da lei, aí eles podiam optar por um regime de Previdência Complementar. Eles não tinham mais paridade de integralidade. Eles não têm mais. Quem ingressou no serviço público a partir de 2004 aqui no Rio Grande do Sul, eles não têm mais paridade de integralidade. Menos mal, né? Então o rombo no futuro não vai ser tão grande. Só que como tem muita gente para se aposentar ainda com esses valores integrais, e muita gente é aposentado, então o rombo vai continuar por alguns anos. A despesa vai continuar. Isso foi o Tarso No governo Tarso ele tentou, e fez, e passou. Então ali quem ingressou a partir daquela data, aquele ano, então para aqueles pelo menos a contribuição deles já não é mais que nem dos outros. E me diz uma coisa, as diversas categorias nossas, né, tem Justiça, tem Exército, tem Marinha, tem, até aqui no Rio Grande do Sul tem Brigada. Onde é que vai mais dinheiro? Nos militares, no civil, no setor? Qual é os setores mais bem remunerados? Olha, aqui no Rio Grande do Sul, quem está ganhando as classes que estão acima em termos de remuneração é Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Procuradoria-Geral do Estado, Defensoria Pública. É esse o setor que está... Todos estão acima, perto do teto, no teto, mais que o teto. E Fazenda. Eu sou da Fazenda também. Ia me deixar fora. Eu ia me deixar fora. Isso é um pecado. Nós também temos remuneração exagerada, na minha opinião. Nós da Fazenda. E também a Brigada Militar, oficiais da Brigada Militar também ganham bem. Diz que até chegar a capitão é uma judiaria, né? Sim, mas depois... E se aposenta cedo também. Aposentadoria especial, isso é outra coisa, né? Além do paridade e integralidade, tem esse negócio de se aposentar, aposentadoria especial, né? O senhor tem, assim, um cálculo na sua cabeça, os escritores, assim, eles pensam diferente de nós, né? Nós pensamos em ler o livro, eles pensam em escrever. O senhor acha que o Brasil, na situação de hoje, ele aguentaria quanto tempo?
ainda, porque a situação é crítica. O pessoal não está se dando conta disso, mas é crítica. Eu quero ver como é que vão pagar todas essas coisas que tem, dessas grandes... Eu não sou contra que ganhe o que ganhar, porque se teve capacidade, tinha oportunidade, teve a capacidade, eles pegaram e fizeram isso e ganham isso. Mas o senhor acha que na situação que ele está, ele aguenta muito, ele se salva, ou ele está na ponta do precipício? Agora, ali a nível do governo federal, tem o tal do ajuste fiscal, que o ministro Levi, ele é muito bom nessa parte, né, para convencer as pessoas. Aí, então, o que está acontecendo? Está conseguindo enxugar um pouco, diminuir os gastos, né? Mas precisa ser feito muito mais. Então ele consegue, ele está levando, assim, tá, um pouquinho, vai. Mas aí o desemprego está aí, os juros altos, a inflação. Então precisa ser feito muito mais, muito radical. E de repente, assim como o brasileiro sempre dá um jeitinho, né? De repente, até apesar dos males, sofre um pouco, mas depois sai. Então não dá para ter muita desesperança, né? Muito pessimista. Eu acho que se as pessoas, por isso que eu digo, a sociedade tem que se inteirar dos problemas e apoiar o governo naquilo que ele está correto. Mesmo que ele não apoie outra medida que ele fizer. A Dilma, por exemplo, o Joaquim Levy, o que é certo? Isso aqui, tem que apoiar ele. Nisso aqui. O outro, não, esse aqui não devemos apoiar. E aí apoiar naquilo que tiver correto. Porque não adianta também, as pessoas, de um modo geral, querem ganhar. Previdência, quero me aposentar cedo, quero ganhar bem, papá. Agora tem que ver o lado do governo, como é que estão as contas. É possível? Aí não fecha. Você gasta mais do que arrecada, aí vai... Toda a sociedade paga pelo... Vai cair tudo, vai cair tudo. Vai cair tudo. Não tem milagre. Uma maneira de melhorar. Eu até dou uma sugestão para grupos, associações e coisas aqui do Vale do Taquari, a presença do Dr. Oscar Daniele aqui, e fazer algumas reuniões junto com ele para discutir, para ficar bem a par da situação. Acho que o senhor não ia se recusar a isso, sim. Porque o povo tem que ser esclarecido. Claro. Mas tem que ser esclarecido por gente séria, não por qualquer pessoa ir lá dar esclarecimento. E também não se quer, eu acho que não se deve tirar nada de ninguém. Eu sei que na justiça eles têm uma coisa que, no meu tempo de mais novo, eu tive uma amizade muito grande com juízes e coisa, eles tinham aquela coisa, eu só posso ser juiz. Eu não posso abrir uma loja, abrir mais um comércio, fazer mais alguma outra coisa. Então a gente precisa ter uma remuneração na aposentadoria digna do que aqui nós representávamos nessa parte de trabalho e coisa. Talvez houve um exagero maior, né? Não foi, mas tem pessoas, tem grupos que tem que ter uma remuneração maior, que só fez aquilo. E olhe, para ser juiz, para ser um cargo seu também, se não entende muito, não vai chegar lá nunca, né? Teve que gastar muito para chegar lá. E depois outro detalhe também, tem que ter a meritocracia no serviço público. Tem que instituir a meritocracia. Eu também acho. Ou seja, mesmo que o cara tenha o mesmo cargo um do outro, mas às vezes um tem a vocação para trabalhar. Ele vai lá, ele vai cedo, se interessa pelo serviço, aprende, vai em frente. E o outro está lá tirado nas cordas. É verdade. Então, se tivesse meritocracia, esse cara vai ganhar bem, esse aqui vai ganhar menos. E aí o que faz? Qualifica o serviço público. Aí o serviço público é mais eficiente, gasta menos, o governo gasta menos com a folha de pagamento, porque se o cara ali não quer nada com nada, ele cai fora. Não precisa, não trabalha bem. Meu amigo Oscar, eu acho que nessas duas entrevistas que nós já gravamos, parece que uma já foi publicada, eu ainda não tenho lembrança disso, essa aqui também será publicada. O senhor deu uma grande oportunidade para melhorar o conhecimento da nossa população nas coisas erradas que o Brasil tem feito e que poderá, num futuro próximo, ser aquela pena de morte que eles deixam na cadeia até dezenas de anos e de repente são chamados para ser fuzilados. Isso pode acontecer conosco.
Muito obrigado por o senhor ter vindo, fico muito satisfeito com isso e tomara que eu tenha algumas mais oportunidades para fazer entrevistas do gênero como nós fizemos nesse momento. Eu que agradeço, seu Oswaldo. Muito interessante, porque só assim, divulgando, é que a gente consegue transmitir a mensagem. Isso vai ajudar, todo mundo vai ajudar. Entrevistas desse jeito me agrada muito. Senhoras e senhores, até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário.